Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. O nosso guia é o livro dos Salmos. Estamos na lição número 8, Sabedoria para uma Vida Justa. Eu sou Manuel Caetano e este é o nosso canal, @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos, familiares. Não esqueça de deixar o seu like, faça um pequeno comentário, mesmo que seja apenas um amém. É relevante para o nosso canal e para que esta lição chegue a mais pessoas. Como de costume, antes de entrarmos na lição, vamos a uma breve oração. Quem puder, curve a sua fronte e vamos orar. Senhor que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que Deus, o Espírito Santo, nos ilumine nesta lição, para que ela seja guiada pelo Senhor, que sejam suas palavras e não as minhas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a parte de sábado. Sabedoria para uma vida justa. Verso para memorizar. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmo 90:12. Não esqueça de fazer a leitura da semana. É muito importante. Na semana passada estudamos que misericórdia e graça divina oferecem o perdão dos pecados e cria um novo coração no pecador arrependido, que passou a viver pela fé. Esta semana vamos estudar que a palavra de Deus também nos ensina a viver uma vida justa. Guardar a lei de Deus não significa ser um legalista de regras, assim, ter um estreito relacionamento com Deus, uma vida cheia de bênçãos. Precisamos saber o que é sabedoria. Sabedoria é um conjunto de conhecimentos e princípios. A sabedoria tem um estrito relacionamento com a sensatez. Nos leva a tomar decisões com bom senso. Então, nesta semana, vamos aprender o que é sabedoria de acordo com a Bíblia. Nesse estudo, obteremos a sabedoria de acordo com as Escrituras, para viver de acordo com os princípios bíblicos no dia a dia. Afinal, o que é sabedoria bíblica? Afinal, sabedoria bíblica é o conhecimento prático e o discernimento para viver cada dia segundo os preceitos de Cristo. O objetivo do nosso estudo é compreender e aplicar essa sabedoria em nossas vidas. Com isso, nós vamos para a lição de domingo. Guarda a tua palavra no meu coração. Leia o Salmo 119, 1-16, 161, 168. Como devemos guardar os mandamentos de Deus e que bênçãos advêm disso? Buscando a lei de Deus, do lado, o coração, andando nos caminhos do Senhor, tendo um relacionamento constante com Ele. Isso traz sabedoria, liberdade e paz. O texto básico para entender o que é sabedoria é Provérbios 1-7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Podemos ver também Provérbios 9:10. O fundamento da sabedoria bíblica é o temor do Senhor. Quando lemos o Salmo 119, vemos o prazer do salmista em viver na lei do Senhor. Por quê? A tua palavra é a lâmpada para os meus pés. Vamos ler alguns versos. 119:1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. No verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No verso 106, jurei e cumprirei que guardarei os teus justos juízos. No verso 174, tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é tudo o meu prazer. No verso 175,
Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajude-me os teus juízos. No 176, desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Este salmo é o capítulo mais comprido da Bíblia. O Salmo 119 expõe a alegria experimentadas por aqueles que seguem a lei de Deus como seu guia. Este é um salmo acróstico, composto por 22 partes, cada uma delas composta por 8 versos. As 22 partes correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico. Vamos ver as seções de 1 a 8, a bênção da obediência. Bem-aventurados os que andam na lei do Senhor. De 9 a 16, o caminho da purificação. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? 17 a 24, o deleite da experiência. Os teus testemunhos são o meu prazer. De 25 a 32, a força do entendimento. Vivifica-me, ensina-me, faz-me atinar. De 33 a 40, a necessidade de orientação. Ensina-me e o seguirei. De 41 a 48, a coragem para dar o testemunho. Venham também. De 49 a 56, a fonte do conforto. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo. De 57 a 64, a resolução da fidelidade. Eu disse que guardaria as tuas palavras. De 65 a 72, a disciplina da aflição. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. 73 a 80, a justiça da retribuição. Envergonhados sejam os soberbos. De 81 a 88, a esperança no meio das trevas. Desfalece minha alma, porém espero na tua palavra. De 89 a 96, o triunfo da fé. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido. 97 a 104, o arrebatamento da instrução, quando amo a tua lei. De 105 a 112, a luz da vida, lâmpada é a tua palavra e luz. 113 a 120, a inspiração da lealdade, tu és o meu refúgio e o meu escudo. 121 a 128, no momento da intervenção, já é tempo, Senhor, para intervires. De 129 a 136, a maravilha da iluminação. Admiráveis são os teus testemunhos. De 137 a 144, o desafio da justiça. Justo és, Senhor. O conceito da natureza divina. 145 a 152, a certeza que a oração dá, ouve-me, ó Senhor, clamo a ti. 153 a 160, a consciência da necessidade. Atenta para a minha aflição e livra-me. 161 a 168, a paz no amor. Grande paz têm os que amam a tua lei. 169 a 176, a determinação da constância. Profiro louvor os meus lábios. O salmista resume a sua mensagem, rogando auxílio espiritual no futuro, enquanto declara a sua intenção de permanecer firme sobre os fundamentos dos ensinamentos divinos. Bem, eu poderia explicar com mais detalhes cada sessão, mas ficaria muito longo. Vamos fazer um vídeo específico sobre este salmo, depois eu farei vídeo de todos os salmos. Com isso, nós vamos então para a lição de segunda-feira. Ensina-nos a contar os nossos dias. Leia os Salmos 90, Salmo 102, 11, Salmo 103, 14 a 16. Qual é o dilema humano? A brevidade da vida, os efeitos do pecado. A existência humana caída não passa de um vapor à luz da eternidade.
1000 anos, aos olhos de Deus, é como a vigília da noite, que dura 3 ou 4 horas, no Salmo 94, em comparação com o tempo divino. Os mais fortes entre os seres humanos se assemelham às mais fracas das plantas. Contudo, mesmo essa vida curta está cheia de lutas e tristezas. Salmo 90:10. Até quem não crê em Deus chora e lamenta a brevidade da vida, especialmente em contraste com a eternidade. Vamos ler alguns versos do Salmo 90. Verso 1. Operação de Moisés, o homem de Deus. O Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Verso 3. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como vigília da noite. No verso 17. Este Salmo 90 é do livro 4, que vai dos Salmos 90 a 106. Yahweh é o nome dado a Deus na aliança. É o que predomina e aparece a cada salmo no livro 4. O autor volta os olhos para um longo período da história por vir, segundo o seu conceito da ira de Deus, à vista da fragilidade e brevidade da vida humana. Ele roga pela restauração do favor de Deus. Nos versos de 1 a 6, a vida humana, em contraste com a eternidade de Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio. O salmista começa citando sua confiança na natureza eterna de Deus. Deuteronômio 33:27. Verdadeiramente todas as gerações o têm confirmado. O Senhor é imortal, mas o homem é mortal. O Senhor está acima da limitação do tempo. O homem sempre está consciente na brevidade do tempo. Muitos acham que vão viver eternamente. Até existem pesquisas que prometem vida eterna. E a pergunta é: de que forma? Eles dizem que suas memórias são registradas no chip e é implantado numa noite. E tem gente que acredita. Somente o Senhor é de eternidade em eternidade. Já o homem é como a relva. Tem a vida curta. Mas todos que reconhecem Jesus Cristo como seu único Deus e Salvador e viverem segundo os seus preceitos em amor, ainda que pereçam, terão a vida eterna. Palavra de Jesus. Nos versos de 7 a 12, o homem consumido pela ira de Deus, pois somos consumidos pela tua ira. Agora o salmista interpreta a razão da transitoriedade da natureza humana e seus sofrimentos. Dos versos 3 a 17, o homem busca o favor divino. Volta-te, Senhor, saciai-nos. O apelo introduzido no versículo 12 continua através do poema. O escritor deseja que Deus garanta ao seu povo a felicidade na proporção dos sofrimentos que suportam sobre sua ira. E este salmo termina com um pedido para que a beleza ou formosura, a sua graça, seja a base para o Senhor preparar e estabelecer, Efésios 2:10, todas as tarefas diárias no futuro. Voltando ao verso 12, que é o tema da lição: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. No início da lição de sábado e de domingo, aprendemos o conceito de conhecimento como ser sábio.
E a Bíblia nos mostra em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Podemos ver também em Provérbios 9:10, o fundamento da sabedoria bíblica é o temor do Senhor. Um dos tipos de indivíduos mais molestos é o sabichão. Alguém que tem opinião dogmática a respeito de tudo. Ele sabe tudo. Fechado a qualquer novidade, irrita-se com a disciplina e se nega a aprender. Salomão chama de insensato a esta classe de indivíduos. Não seja um sabichão. Em troca, seja receptivo ao conselho dos outros, sobretudo os que conhecem o bem, que lhe podem dar conselhos valiosos. Consiga aprender com os outros. Recorde, só Deus sabe tudo. O contar dos dias se refere a viver em comunhão com Deus, viver no amor de Deus, pois todos os nossos anos não passam de um instante diante de Deus. Se pudermos contar os nossos dias, significa que são limitados. E todos sabemos disso. É preciso viver com sabedoria, saber que a vida aqui é transitória, é apenas uma viagem, que devemos ter fé e obediência nesta curta viagem. A sabedoria só é adquirida pelo arrependimento e nos é dada pelos dons divinos do perdão, pela compaixão, pela misericórdia, pois o pecado tem os seus efeitos devastadores e podemos ver em todos os lugares, em todas as pessoas. Mas com a graça de Jesus Cristo veio a solução e o perdão de nossos pecados. Sem a graça de Cristo, seríamos pior do que todos os animais, sem nenhuma esperança. Então, é preciso ser sábio e andar sobre os princípios divinos, porque amanhã nossos dias acabam aqui na terra. Mas aquele que anda nos caminhos de Deus viverá por toda a eternidade. Essa é uma promessa de Jesus Cristo para todos nós. Com isso, nós vamos para a lição de terça-feira, o teste divino. O que envolve o teste divino? Leia Salmos 81, 7-8, 95, 7-11 e 105, 17-22. Envolve a disciplina divina que fortalece seus filhos e os prepara para o cumprimento da promessa, motiva a obediência e a fé. Foi em Meribá que o povo de Israel tentou o Senhor. Ao saírem do deserto de Sim, caminhando pelo deserto, chegaram a Refidim e ali acamparam. Mas não havia água. E o povo cobrou a Moisés. Vocês podem imaginar milhares e milhares de israelitas pedindo água para eles, para os seus filhos, para o seu gado, e acuaram Moisés, dizendo: se Deus está entre nós, dê-nos água. E disse Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Então Moisés rogou a Yahvé: o que farei com este povo? Então o Senhor mandou Moisés levar com ele os líderes no alto da rocha. E lá baterás na rocha. Dela sairá água e todo o povo beberá. E assim Moisés fez. E todo o povo bebeu da água, e o lugar passou a se chamar Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Êxodo 17, 1-7. Já no Salmo 95, 7-11, no verso 7, porque Ele é o nosso Deus,
Nós somos o povo do seu pastoreiro e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. No verso 8, não endureceis o vosso coração como em Meribá, e ainda como aquele dia em Massá, no deserto. No verso 9, quando vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivessem visto meus grandes feitos. No verso 10, durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei: este é um povo de coração ingrato, que não reconhece os meus caminhos. No verso 11, por esse motivo jurei em minha revolta: essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Um coração endurecido é tão inútil como um torrão endurecido ou uma fatia de pão duro. Nada pode restaurá-lo, nem fazê-lo útil. O salmista nos adverte que não devemos endurecer nosso coração como o fez Israel no deserto, ao continuar resistindo à vontade de Deus. Estavam tão convencidos de que Deus não poderia liberá-los, que simplesmente perderam sua fé. Quando o coração de alguém se endurece, essa pessoa está tão obstinada em seus caminhos que não pode voltar para Deus. Aquele povo de Israel caminhou durante 40 anos em voltas. Toda aquela geração acima de 20 anos pereceu, pois duvidaram de Deus, perderam a sua fé após tantas maravilhas que tinham visto. Eles mesmos é que escolheram o seu caminho, pela desobediência e falta de fé. Quantos desses do povo entraram na terra de Canaã? Apenas Josué e Calebe, que saíram do Egito junto com Moisés, pela sua fé, pela sua obediência. No Salmo 105, 17 a 22, nos conta a história de José. José foi jogado num poço, vendido como escravo aos egípcios. Depois foi tentado pela esposa do faraó. Ele resistiu. Foi acusado injustamente, mandado para o calabouço, mas jamais perdeu a sua fé. Ele conquistou a confiança do chefe da cozinha, conquistou novamente a confiança do faraó e saiu da prisão. E o faraó o promoveu a governador do Egito, saciou a fome dos egípcios e dos israelitas. José é um exemplo de fé e obediência. É um Jesus da sua época. Vamos então para a lição de quarta-feira. O engano do caminho perverso. Leia Salmo 141. Pelo que o salmista ora, por vitória, socorro e proteção. O Salmo 141 é uma oração por orientação e ajuda. O salmista implora ao Senhor que o aceite e preserve a pureza de suas palavras. Vamos ler então o Salmo 141. Inclina os ouvidos à minha voz. Verso 1. Clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me revolte em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe de seus banquetes. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha,
o juiz deles, ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em ti, Senhor. Ó soberano Senhor, em ti me refugio. Não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que preparam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caia os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. O Salmo 141 é um grito pedindo proteção. Este salmo é uma lamentação individual de alguém que tem sofrido nas mãos de gente infiel e poderosa, onde o livramento dos inimigos é o que se busca e o auxílio divino para vencer as tentações à sua volta. No verso 2, seu pedido por uma resposta: Senhor, a ti clamo, dá depressa, inclina os teus ouvidos. O salmista começa com um pedido urgente para que Deus ouça e responda à sua oração. Nos versos de 3 a 5, sua oração pedindo força: põe guarda, Senhor, a minha boca, passando pelas circunstâncias de suas queixas. O salmista ora pedindo força para vencer a tentação. Ele busca o poder para guardar a sua boca, manter puro seu coração, evitar a prática do mal, refrear a sua participação dos luxuosos prazeres para aceitar com prazer a repreensão dos justos. Nos versos de 6 a 10, a sua confiança na retribuição. Os seus juízes serão precipitados. As circunstâncias históricas por trás dos versículos 6 e 7 são tidas por certas. Parece que o orador espera que esses juízes sejam punidos. No versículo 7, o salmista está aguardando que Deus continue fortalecendo, embora tenha certeza de que o homem ímpio receberá a justiça retributiva, caindo em sua própria armadilha. Mas a grande lição deste salmo é a língua, um membro pequeno, mas fere como a espada. Com seus desejos e juízos próprios, o salmista pede para frear a sua língua dos maus desejos do seu coração. É um exemplo para todos nós. Quantas vezes acusamos e desejamos mal contra o nosso próximo, quando devemos entregar nas mãos de Deus e que Deus faça o juízo. A nós cabe orar por quem nos tem ofendido. Vamos então para a lição de quinta-feira. Bênçãos da vida justa. Leia os Salmos 1 a 3, Salmos 112, 1 a 9 e Salmos 128. Que bênçãos são prometidas para aqueles que reverenciam o Senhor: paz, prosperidade e vida eterna. O Salmo 1 nós já estudamos na primeira lição, onde eu expliquei todo o Salmo. É o caminho dos justos e dos ímpios. No verso 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. No verso 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. No verso 3, é como a árvore plantada à beira da água, com correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Das muitas bênçãos prometidas, aqueles que reverenciam o Senhor, a paz é talvez uma das maiores. O Salmo 1 compara os justos com uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que produz seus frutos no devido tempo e cuja folhagem não murcha. Os ímpios
são retratados como joio, sem estabilidade, sem lugar nem futuro, e terão a morte eterna. Já os justos terão lugar perto de Deus e vida eterna. O Salmo 112, esse cântico descreve as bênçãos decorrentes de temer ao Senhor no verso 1. E menciona 16 bênçãos prometidas aos justos nos versos de 2 a 9. Um exame minucioso dessas bênçãos mostra que temer ao Senhor é aspirar à mais alta realização espiritual em nossa vida diária. O salmista terminou com uma breve descrição do terrível destino do ímpio em comparação com o justo. Já o Salmo 128, os 6 versos desse pequeno salmo, são classificados entre os escritos da literatura sepencial porque se referem à prosperidade divina presente no lar de todos aqueles que temem ao Senhor, dos versos 1 a 4. A sabedoria bíblica, conforme ensinada no Antigo Testamento, envolve compreender questões essenciais ligadas à salvação, como nossas origens na criação, a lei, os princípios do caráter de Deus em nossa vida diária, o temor de Deus, um amor reverente que resulta em alegre obediência, e a retribuição divina, o destino final dos justos e dos ímpios. A sabedoria também é o conhecimento prático que nos prepara para viver uma vida madura e piedosa no lar, na vizinhança e no local de trabalho. Além disso, a sabedoria bíblica é um conselho piedoso para viver harmoniosamente com o nosso cônjuge, nossos filhos. Ela nos oferece os princípios que orientam nosso uso do dinheiro e inúmeros outros aspectos da realidade cotidiana. Então, é que vem a pergunta: o que é melhor? Ser sensato e sábio, temente a Deus e andar nos seus caminhos? Ou viver em prazeres do mundo, satisfazendo a vontade do nosso eu? A resposta é óbvia: que eu e você sejamos temente a Deus e andar nos seus preceitos e saber contar os nossos dias, que são tão curtos, pois muito em breve iremos para nossas mansões celestiais, construídas por Jesus Cristo. Amém. Então, até a próxima lição número 9. Bendito o que vem em nome do Senhor. Até lá, se Deus permitir.